A Audi fará sua estreia oficial na Fórmula 1 quando seu carro correr no Grande Prêmio da Austrália, sendo destaque como uma das novidades do grid. A antiga estrutura da Sauber vai começar sua transformação em 2026 e fará isso com a mesma dupla que vimos no ano passado. Com o experiente Nico Hülkenberg e o jovem Gabriel Bortoleto, que iniciará sua segunda temporada na Fórmula 1. Assim, analisando as cartas, este é mais um duelo entre juventude e experiência, restando saber se a experiência prevalecerá ou se a juventude vencerá desta vez. Hülkenberg venceu mais um duelo pessoal. Na temporada passada, mesmo sem conhecer a equipe, se adaptou rapidamente ao carro e alcançou resultados que pareciam inalcançáveis naquele ponto da carreira, como o pódio no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Com a evolução e maior competitividade do carro, Nico mostrou grande habilidade no ritmo de corrida e conquistou ótimos resultados. No entanto, sua grande fraqueza eram as classificações, área em que Bortoleto o venceu em 2025 sendo novato. O jovem mostrou muito talento, especialmente nas provas contra o relógio. Sua principal força foi a classificação, superando sempre seu companheiro, mas no ritmo de corrida talvez nunca tenha sido tão sólido quanto Hulk ao longo do ano. Embora quando estava totalmente focado, era capaz de conquistar resultados muito fortes. Acredito que, com experiência, ele ficará mais forte aos domingos e poderá combinar sua velocidade com um ritmo forte, explorando ao máximo seu potencial. Tenho certeza de que Bortoleto aprendeu com o que ocorreu no ano passado e estará mais sólido em 2026. Além disso, continuo acreditando que sua velocidade natural é superior à de Nico Hülkenberg. Mas Hulk continua um passo à frente no que diz respeito a como gerencia o ritmo, e com carros tão complexos, essa característica será extremamente útil. Ainda mais levando em conta que, surpreendentemente, a Audi parece ter um carro do grupo intermediário da tabela, e não um do fundo como se esperava originalmente. Sim, acredito que Bortoleto estará mais próximo este ano. Apesar da habilidade em uma volta, acredito que ele pode vencer Hulk várias vezes se repetir esse desempenho no domingo. A habilidade de ler corrida será decisiva. Por isso, aposto em Nico Hülkenberg como vencedor deste duelo. Além disso, sobre minha previsão do vencedor da equipe Audi de Fórmula 1, minha dúvida é o quanto o Bortoleto pode se aproximar em 2026. Pois com mais experiência, o talento dele deveria começar a florescer muito mais e ser uma ameaça muito mais forte para o piloto alemão. Após a pré-temporada, há pouca esperança na Aston Martin para 2026 devido a problemas de confiabilidade, ritmo e testes não realizados no início com Honda e Newey. O pesadelo sobre 4 rodas estará novamente com Lance Stroll e Fernando Alonso, que pilotam juntos pela 4ª temporada seguida. Eu sei que por enquanto a Aston Martin parece um carro do fundo do grid, e isso faz com que mais uma vez essa previsão possa ser daquelas que dependem mais da sorte. A questão é que, pelo menos eu, não espero que a Aston Martin fique no fim do grid o ano todo em 2026. Embora eu não ache que eles briguem pelo pódio, acredito que a Aston Martin terminará a temporada bem mais forte do que no início na Austrália. Mas nesse contexto, quem vencerá o companheiro de equipe? Teremos que analisar isso tanto se o carro melhorar, quanto se definitivamente não melhorar e eles continuarem sendo um carro do fundo do grid. Eu sei que em condições normais Alonso ganharia fácil esse confronto, e sim, mesmo tendo um carro ruim, continuo acreditando que Alonso pode vencer Stroll. A forma como ele extrai ritmo do carro é algo que o piloto canadense não conseguiu em todos esses anos na equipe. Só me preocupa se ele estará motivado após ver que o projeto começou como uma decepção. Se a Aston Martin não mostrar melhor este ano, e considerando que Alonso já tem 45 anos e pode ter outras prioridades, me preocuparia se ele decidir sair da categoria sem garantias competitivas. Eu sei que ele extrai o máximo potencial do carro, sei que é implacável contra Stroll e sei que vai aproveitar muito bem as oportunidades, sabendo que é uma pessoa que tem uma capacidade incrível dentro do carro. A única coisa que me preocupa é o que ele vai decidir fazer no final de 2026 se esse monoposto terminar a temporada do mesmo jeito que começa. Do Stroll, eu sei que de modo geral ele é um piloto do qual realmente não se pode esperar muito. É um piloto que ano após ano é vencido por um companheiro, que ano após ano é massacrado na classificação e que ano após ano continuamos sem ver um piloto diferente daquele que temos visto praticamente desde 2017. Mas este ano, depois da pré-temporada, eu o vi ainda mais desmotivado e com menos ânimo para começar. E se por si só ele já não teve muito ânimo nos últimos anos, não sei o que vai acontecer agora que o carro é definitivamente o pior que ele já conduziu até este momento em sua carreira na Fórmula 1.
A única carta que vejo a seu favor é que, de alguma forma, o garoto sabe aproveitar muito bem os contextos caóticos e as estratégias arriscadas. Foi assim que ele ficou à frente de Fernando Alonso no início de 2025, quando o carro não disputava pontos. Se o carro não melhorar e ele pontuar em uma corrida excepcional, pode conquistar uma vantagem impossível de perder se o carro não pontuar mais na temporada. Para isso acontecer, dois fatores precisam ocorrer, o que considero improvável no momento. Em 2025, algo similar ocorreu, permitindo que Stroll superasse Fernando Alonso na tabela de pilotos por um tempo na temporada. Ainda assim, é muito complicado, então mesmo que Fernando esteja desmotivado e já pensando em outras coisas na vida, em condições normais, deveria acontecer o mesmo que vem acontecendo desde 2023. O que acontece? Ele se impõe. Por isso, novamente prevejo vitória na próxima batalha da equipe Aston Martin, onde espero, para o bem dessa equipe, que encontrem soluções em breve, pois com todo o investimento que fizeram, essas posições definitivamente não são onde deveriam estar. Uma equipe que se esperava que este ano estivesse mais próxima da luta pelas vitórias. Você imagina se nesse mundo você tivesse a oportunidade de assistir a Fórmula 1 tanto no F1 TV quanto no Disney Plus e também no Apple TV? Ou até mesmo na Netflix, sem precisar assinar diferentes plataformas de streaming para poder assistir a uma corrida. Isso basicamente seria um sonho para quem gosta de Fórmula 1, mas ao mesmo tempo não quer ter 70 mil assinaturas de plataformas de streaming, ou basicamente para aqueles que procuram diferentes narrações ou estilos na hora de ouvir uma transmissão. Sim, sei o que você está pensando, parece utópico, mas e se eu dissesse que isso pode ser mais real do que imagina, com uma versão simples e fácil? Uma ferramenta chamada VPN, que é fornecida pelos nossos amigos da Surfshark. Para não achar que estou louco, te explico. Recentemente, soube-se que Apple TV e Netflix fecharam acordo para exibir os principais prêmios de Fórmula 1 em suas plataformas, mas isso estará disponível apenas nos Estados Unidos. No entanto, quebrar esse bloqueio regional é muito simples com essa ferramenta de VPN, já que sua função principal, ou seja, o trocador de IP, pode te posicionar virtualmente em qualquer lugar do mundo. Basta abrir o aplicativo, mudar o IP para os Estados Unidos, clicar em conectar e com isso, voilá, você poderá enganar o seu dispositivo para fazê-lo acreditar que você mora nos Estados Unidos e acessar a Fórmula 1 na Netflix e Apple TV de qualquer lugar. E assim você pode fazer não só com a Fórmula 1, mas com vários filmes, séries e esportes que estão em diferentes plataformas de streaming, mas que estão bloqueados regionalmente, permitindo que você libere totalmente sua navegação. Mas olha, eu te convido a ser você mesmo quem vai testar. Se você acessar surfshark.com/Skyline e usar meu código Skyline, vai receber 4 meses extras na contratação do serviço para testar em uma quantidade ilimitada de dispositivos. Use por 30 dias e se não gostar ou não ficar convencido, você tem garantia total de devolução do dinheiro. Então eu te convido a entrar no mundo das VPNs junto com nossos amigos da Surfshark. As expectativas para a Alpine Seco são altas, considerando tudo o que sacrificaram para tentar voltar a ter um carro competitivo. Uma delas é deixar de ser construtor para virar equipe cliente da Mercedes. E embora com os dados da pré-temporada pareça que eles deixaram o fundo do grid, ainda há muitas expectativas em torno da equipe francesa e muitas incógnitas pelo caminho. E a dupla desta equipe será formada por Pierre Gasly, líder da estrutura e membro desde 2023, e pelo argentino Franco Colapinto, que se juntou à equipe após 6 corridas. Que você continue assistindo. Nos vemos no vídeo. Gasly, podemos enfatizar o que já temos dito há vários anos. Ele demonstrou em inúmeras ocasiões sua enorme capacidade ao volante do carro e, como líder da equipe Alpine, tem feito um trabalho muito bom apesar das circunstâncias que a equipe enfrenta já há algum tempo. Apesar de que costuma ter alguns problemas quando o assento do carro não está tão equilibrado como ele gostaria, geralmente consegue extrair mais desempenho do carro do que o esperado. Isso graças à sua grande capacidade de maximizar o entendimento do pacote do carro que possui. Quando o carro está ajustado ao gosto do piloto francês, ele já conseguiu várias corridas que pareciam impossíveis para a senha. Como conseguir pontos no Brasil, a grande corrida realizada na Grã-Bretanha e conquistar pontos esporádicos, com um carro que parecia não ter a menor chance de conseguir isso. A forma como Gasly entende o carro e consegue extrair o máximo potencial dele é uma virtude muito forte.
Se este ano ele tiver um carro capaz de pontuar, isso deve lhe dar força nos fins de semana em que estiver confortável com o carro. Como já vimos no final de 2024, quando ele era muito capaz de brigar por pontos e fazia corridas muito positivas. Portanto, se o carro for mais rápido, sua pilotagem será mais proativa, e isso deve nos permitir ver uma versão muito mais forte do piloto francês, que espera por uma oportunidade de ter desempenho há vários anos. Pelo lado do argentino, ele terá várias vantagens a seu favor este ano que não teve em 2025. Para começar, terá participado de toda a pré-temporada, então não precisará desperdiçar tempo tentando entender como funciona seu carro. Isso pesou muito para ele em 2025, pois o início daquela temporada foi extremamente difícil. Mas se você parar para analisar, o garoto cometeu em 2024 me referindo aos acidentes, e em várias ocasiões conseguiu acompanhar muito bem o ritmo de Gasly ou até mesmo vencê-lo. Isso mostra que sua adaptação foi gradual, permitindo acompanhar o ritmo do companheiro em várias ocasiões. A evolução dele no ano passado foi muito notória, mas ainda tem vários aspectos que ele precisa ter aprendido para este 2026, como ter mais regularidade e adquirir mais força nas provas classificatórias, que foi seu calcanhar de Aquiles durante todo 2025, e poder melhorar sua adaptabilidade no carro para conseguir se adaptar, se sentir mais confortável com o carro e, com isso, extrair o máximo desempenho. Não duvido que Colapinto vai evoluir nesses pontos após uma pré-temporada completa para conhecer o carro. Curiosamente, esta será sua terceira temporada na Fórmula 1, mas 2026 será sua primeira temporada completa se nada inesperado ocorrer. O que também vai lhe dar uma pequena desvantagem, já que ele ainda não conhece com Fórmula 1 alguns dos primeiros circuitos do calendário. Mas esse já em 2025 vimos muita melhora. Com Colapinto tendo pouco tempo para entrar no carro, esse algo a mais e a experiência de 26 corridas, não tenho dúvidas de que veremos uma versão melhor do piloto argentino. Espero vê-lo bem mais próximo de Pierre Gasly. Acredito que essa disputa pode ser bem acirrada, considerando o que já foi dito. Se Colapinto mostrar sua melhor versão, unindo a velocidade natural de 2024 com um carro mais sólido e com a regularidade que a experiência e a maturidade dentro da Fórmula 1 oferecem, no momento, considero que Gasly ainda tem algo a mais de experiência e entendimento com o carro, o que pode inclinar um pouco a balança a seu favor. Portanto, vou colocá-lo como vencedor deste duelo, mas Gasly não pode se acomodar, porque se a evolução do piloto argentino se destacar em 2026, ele pode surpreendê-lo, como já vimos em algumas corridas da temporada passada. A equipe campeã do mundo vai repetir a dupla com a qual conquistaram os campeonatos de construtores de 2024 e 2025, mas além disso, vai apresentar o novo campeão mundial e o primeiro campeão que não é da Red Bull ou Mercedes, que o grid da Fórmula 1 teve desde 2009. A dupla de Oscar Piastri e Lando Norris com a qual a McLaren vai começar a defesa do título, em um ano em que as coisas podem ser bem diferentes do que vimos em 2025, e chegou a hora de ver quais armas ambos os pilotos vão trazer para o confronto desta nova temporada com esses novos monopostos. Sobre Piastri, em 2025 vimos uma evolução muito agressiva diante das dificuldades que o piloto australiano tinha antes. Uma evolução que surpreendeu muita gente. Em 2024, vimos um Piastri irregular, com dificuldades para se encontrar na classificação e problemas para gerenciar a degradação dos pneus. E em 2025, ele tinha melhorado em tudo e já era muito capaz de enfrentar Norris, tanto nas corridas quanto na classificação, e seu ritmo às vezes era até muito superior ao do britânico. No fim da temporada, ele voltou a sofrer nos circuitos americanos de baixa aderência, como México, Brasil e Las Vegas. Além disso, quando o carro tinha acertos mais agressivos, ele teve dificuldade de se adaptar. E entre esses problemas e alguns acidentes, isso lhe custou perder dolorosamente o Mundial de 2025, e até acabou perdendo o vice-campeonato. Recuperar-se de um golpe desses não será fácil, mas é uma chance para ele aprender com os erros de 2024 e dar o passo final para se tornar o piloto imbatível que parecia ser em 2025. No geral, seu último grande ponto a melhorar é a adaptação ao carro em diferentes aspectos, asfaltos de baixa aderência ou com configurações agressivas, já que Piastri sempre teve um estilo de pilotagem muito marcado durante todos esses anos. Quando precisou mudar, principalmente com a McLaren adotando configurações mais agressivas e Verstappen se aproximando, o piloto australiano foi quando mais se sentiu perdido com o carro. Tenho certeza de que as experiências de 2025 o tornarão um piloto completo e letal que esperamos para a revanche em 2026. Pois, vendo tudo o que ele aprendeu de 2024 a 2025, por que não pensar que de 2025 a 2026 ele dará esse último passo que falta? Norris, por sua vez, vem de ser o campeão mundial da Fórmula 1 de conquistar o maior feito da vida de qualquer piloto do automobilismo no mundo, e isso não é pouca coisa.
Sabemos perfeitamente que velocidade e ritmo Norris sempre teve, mas eram constantes os erros que o afastavam de sua melhor versão. Erros que no final de 2025 ele parou de cometer e vimos um Norris muito mais firme e letal em muitos aspectos, o que acabou inclinando a balança a seu favor. Agora, ele já tirou a pressão do título, que é bem conhecida por todos. Que uma vez que um piloto se torna campeão do mundo, em 90% dos casos, sua pilotagem melhora exponencialmente ao tirar esse peso da cabeça. A dúvida é de quando vou ser campeão, ou será que sou bom bastante para ser campeão mundial? E sem essa pressão, é muito mais provável vermos um Norris mais próximo da sua versão final de 2025, ou seja, aquele que comete menos erros por causa da pressão e mostra o melhor da sua pilotagem. Assim, 2026 mostrou uma disputa de Piastri que pode atingir um alto nível de crescimento, lapidando o último que faltava para aprender, e com isso, tornando-se a versão mais completa de si mesmo, e um Norris que mostre a mesma velocidade que sempre teve, mas cometendo muito menos erros. Se esse duelo já foi apertado em 2025, com esse novo cenário, poderíamos ver uma disputa ainda mais acirrada. A questão é que, para que Piastri dê esse salto, ele precisa melhorar sua adaptabilidade no estilo de pilotagem. Sem a pressão de disputar o título, Norris tende a focar em aprimorar detalhes, errar menos e ser mais constante em sua pilotagem. Sob essa lógica, acredito que Norris vai voltar a se impor sobre seu companheiro de equipe, mas se Piastri conseguir dar esse último passo à frente, ele voltará a ser tão perigoso quanto foi em 2025. E com isso, não tenho dúvidas de que ele pode vencê-lo com regularidade, velocidade e adaptabilidade no carro. Até ver essa mudança, meu dinheiro seguirá do mesmo lado em 2025. Portanto, aposto em Lando Norris como vencedor desta batalha, mas Piastri já surpreendeu no ano passado e pode repetir o feito este ano, se as condições permitirem. Chegamos talvez à previsão mais interessante de todo o grid do Grande Cego, pois não estamos falando apenas de uma equipe que tem, na opinião de muitos, a melhor dupla do grid da Fórmula 1. Além disso, após a pré-temporada, será que a Ferrari finalmente tem chances reais de disputar o título? Um título mundial de pilotos e de construtores. Você quer do seu lado um dos maiores talentos que o grid tem atualmente e o maior vencedor da história da Fórmula 1, e a Ferrari neste momento tem as duas coisas. Charles Leclerc e Lewis Hamilton serão novamente a dupla da equipe do cavalo rampante, que espera, sonha que este ano seja aquele em que se quebre uma seca de 17 anos sem conquistar um único título. No entanto, a Ferrari vem de um dos seus anos mais desastrosos e devastadores, um ano em que o carro foi terrível e lento, onde não conseguiram uma única vitória e onde a pressão foi constante diante da falta de sucesso da equipe. Um ano sem vitórias de Leclerc e o pior ano de Hamilton, sem ter conseguido sequer um único pódio em toda a temporada. Se as coisas mudaram, este ano deve ser muito diferente, e isso pode nos proporcionar uma disputa extremamente interessante entre esses dois titãs da Fórmula 1. Leclerc, não importa o desempenho do carro, sempre extrai seu máximo potencial. Os melhores resultados da equipe no ano passado foram dele, que mesmo com um carro difícil, conseguiu vários pódios e disputou a vitória no Grande Prêmio de Mônaco e da Hungria. Leclerc segue como um piloto completo, com entrega brutal e velocidade impressionante em uma volta, tornando-o um dos mais rápidos do grid. Restam poucas dúvidas sobre o grande talento do monegasco, cujo único ponto que ainda não vimos é como ele se sai em 24 corridas que duram a temporada sob a pressão de uma disputa pelo título, pois o mais próximo que ele teve disso foi em 2022. A Red Bull passou a dominar a temporada, então ele já tem alguma experiência, mas ainda não sentiu de fato a pressão máxima na reta final de um Mundial de Fórmula 1. Fora isso, ele possui todas as armas necessárias. Uma velocidade prodigiosa em uma volta, um talento absurdo, e se souber lidar com essa pressão e a Ferrari tiver um carro para vencer, não duvido do perigo de Leclerc em uma disputa pelo título. Hamilton, por sua vez, vem do pior ano dele na Fórmula 1, quando foi. Além disso, onde o próprio Hamilton reconheceu suas fraquezas e problemas, e onde, em algum momento da temporada, chegou até a duvidar das suas próprias capacidades. Eu de forma alguma minimizaria as aptidões de um heptacampeão mundial de Fórmula 1, mas depois de uma temporada tão difícil, surgiram muitas dúvidas sobre a contratação da Ferrari e como ele poderia se sair em 2026. No entanto, Hamilton tem várias cartas a seu favor que não tinha no ano passado e que podem ajudá-lo nesta temporada. Desta vez, ele não precisará passar a temporada tentando entender um carro já conhecido por seu companheiro, pois haverá um novo regulamento técnico.
Um regulamento técnico que, além disso, elimina a maior fraqueza que Hamilton mostrou em toda a sua carreira na Fórmula 1, o efeito solo, que sempre foi muito incômodo para o piloto britânico e que atrapalhava seu estilo de pilotagem. Portanto, em teoria, esses carros deveriam permitir que Hamilton recuperasse o melhor do seu estilo, uma pilotagem mais agressiva, podendo frear muito mais forte e muito mais tarde como zebras agressivamente como antes dos carros de 2022. Tudo isso sem reviver a dor de cabeça dos carros do antigo regulamento técnico. Portanto, em teoria, Hamilton deveria melhorar radicalmente em relação ao que vimos no ano passado. E se este regulamento técnico lhe cair bem e Hamilton se sentir confortável com o carro, não há dúvidas de que ele será muito rápido. Se a Ferrari disputar o título e Hamilton tiver um bom carro, se alguém sabe muito bem como é lutar por um campeonato, esse alguém é quem já foi campeão mundial várias vezes. Por isso é mais provável que ele saiba gerenciar muito melhor esse aspecto, especialmente onde seu companheiro não teve essa experiência. Portanto, embora muitos achem que Hamilton já não é o mesmo, eu não o subestimaria para essa disputa, porque como eu disse, se ele se entender com o carro, pode ser completamente letal, e isso ele já provou no passado. Se Hamilton estiver confortável e Leclerc explorar todo o seu potencial com uma Ferrari competitiva na disputa pelo título, a situação pode ficar muito interessante para a equipe do cavalinho rampante, tornando a previsão difícil. Neste momento, acredito que Leclerc oferece mais garantias iniciais em relação ao Hamilton, que ainda precisa ganhar ritmo e resolver questões para 2025. Não tenho dúvidas de que será uma batalha espetacular se vermos novamente o melhor dos 7 vezes campeão mundial. Mas pelo menos eu, desta vez, vou apostar em Leclerc como possível vencedor desse confronto. Mas além de quem pode vencer, espero que se a Ferrari for uma candidata ao título, vejamos fogo. Com uma disputa entre companheiros de equipe, sabemos que se a vitória estiver próxima, podem criar uma rivalidade lendária, ao sair para lutar sem deixar absolutamente nenhuma cortesia na pista. Senhoras e senhores, encerramos a edição de 2026 de Quem Vencerá Seu Companheiro de Equipe. Agora pergunto, quem você acha que vai se destacar nos duelos das equipes? Qual piloto você acha que vai superar seu companheiro de equipe e sair vencedor nesse duelo de 2026? Convido vocês a deixarem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu me despeço dizendo que, se você gostou deste vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe com seus amigos. E te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link está na descrição deste vídeo. Nos vemos em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar e até logo!